Que bom você aqui também com a gente. E hoje a gente vai mais assim, dar só uma relembrada do que nós fizemos na semana e vamos fazer o shiatsu na cabeça para complementar aquilo que nós já fizemos a semana inteira. E aí pelo menos a pessoa tem como fazer uma sessão para uma pessoa que está com muita ansiedade, com depressão, ajudar, né? Porque esse é o maior objetivo, a gente poder ajudar as pessoas, né? E principalmente quando a gente tem em mãos, né, o que a gente fazer. Porque imagine quantas situações difíceis nós tivemos nessa pandemia, que a pessoa precisava de alguma coisa, talvez não tinha alguém para fazer, ou não tinha um acesso para ir em algum lugar, né? A gente não sabe o que o futuro reserva para a gente. Talvez vá ter situações que a gente realmente vai precisar saber usar as mãos para ajudar alguém, para ajudar nós mesmos, porque aquilo que nós estamos aprendendo, nós podemos fazer em nós mesmos, não tem o mesmo resultado que uma outra pessoa fazendo. O nosso cérebro não responde dessa forma aos estímulos, né, que a gente dá, quando somos nós mesmos fazendo. Mas vai ajudar. Isso com certeza. Independente se não vai ter um resultado total como a gente gostaria, mas a gente vai conseguir uma boa melhora assim, né? E já são 14 horas, então a gente vai começar, porque aqueles que não entraram, eles vão assistir novamente depois. Vai ficar gravado. Eu espero que eu consiga, que eu tive problema essa semana com uma das lives, né? Eu sem querer acabei apagando, ainda bem que eu já tinha gravado, mas ela está no YouTube. É só ir lá no nosso canal, na Reflexologia Prática. Já tá todas as lives lá bonitinho lá e nós vamos colocar de hoje também. Porque assim, se a pessoa quer ir lá, não, vamos rever, vamos ver a sequência inteira, então pode ir lá e rever, né? E relembrando, né, aquilo que a gente fez a semana inteira, qual que foi o objetivo? Foi conversar um pouco sobre como lidar com a ansiedade, né? Como nós vimos, hoje está sendo um problema global, né? E a gente vê que está aumentando as pessoas falando sobre isso, né? Muitos profissionais fazendo um trabalho bem interessante para ajudar as pessoas. E é uma preocupação da Organização Mundial de Saúde como ajudar as pessoas nessa situação de ansiedade. Por quê? Ansiedade não quer dizer que a gente não vai ter ansiedade. Não existe isso. A gente vai sempre ter algum motivo de ansiedade. Mas se eu tive a ansiedade, por exemplo, eu tive essa semana aqui, depois, na verdade, do período da pandemia inteiro, porque todo esse trabalho que eu estou fazendo aqui a gente ia fazer lá no começo e acabamos não conseguindo por causa de problemas familiares e nossos problemas, e toda a pandemia, né? Todos os problemas que aconteceram. Deu ansiedade? Dá. Só que a ansiedade, quando você tem ansiedade por alguma coisa, te motiva a fazer ou resolver alguma coisa. Então não tem como viver sem ansiedade. Então não é esse o que nós queremos mostrar aqui. A questão é você não deixar a ansiedade de hoje para amanhã. E ela ir se sobressaindo uma a outra. Vai chegando num ponto que a sua cabeça não vai aguentar e o seu corpo vai sofrer. Por causa de você manter essa ansiedade constante. Então o objetivo dessa semana inteira foi isso. Trazer muitas coisas que a gente pode fazer para diminuir a ansiedade. E principalmente como a reflexologia como uma facilitadora para você conseguir fazer com que seu organismo volte ao equilíbrio e aí você consiga lidar com a sua ansiedade, para que ela não se torne tão grande ao ponto de estar afetando você e te deixando doente. Foi muito agradável também ver pessoas que tomaram a decisão de se cuidar, de procurar ajuda. Não, eu não consigo resolver sozinho, então eu vou precisar de ajuda e vou fazer isso. Porque a responsabilidade de cuidar da gente não é dos outros.
Não é do médico, não é do pai, não é do marido, é nossa. Cada um tem essa responsabilidade. Não adianta a gente falar assim, eu estou doente por causa do fulano, do ciclano, não. A gente fica doente porque a gente não consegue lidar com a situação. Então, nós, no decorrer da nossa vida, tem horas que tem que parar, fazer uma análise, o que eu posso fazer para melhorar. É mais fácil a gente culpar outra pessoa, né, pelos nossos problemas. E, infelizmente, esse é o normal, né? As pessoas geralmente culpam os outros pelos problemas que têm. Mas vamos parar e pensar, o que eu posso fazer, independente do que os outros possam fazer por mim, né? Marcela está falando que gostou muito das aulas. Obrigada, viu, Marcela? Que bom. Esse era o objetivo da gente, né? Que as pessoas pudessem realmente tirar proveito, né, de tudo que nós estamos falando aqui, né? E voltando, então, nós vimos nessa semana um pouco da história da reflexologia, né? Contei um pouco da nossa história e daqueles que nos precederam, né? Como eles também tinham seus problemas e, ao estar ali estudando, ajudando outros, ajudaram a si próprios. Porque, na verdade, quanto mais a gente aprende, quanto mais a gente usa o que aprende e ensina o que aprende, mais a gente consegue usar esse nosso conhecimento que a gente está tendo. Então, é muito importante a gente fazer isso. Aprender e usar. E nós falamos para aqueles que trabalham com reflexologia já, ou com massagens, com massoterapia, fisioterapia, se desejarem ter um certificado, eu vou colocar amanhã no grupo do WhatsApp o que vocês precisam responder para mim e vão pegar tudo que aprenderam, a massagem nos pés, o que eu ensinei ontem da massagem sueca e o que eu vou dar hoje só na cabeça que nós vamos fazer do shiatsu, fazer essa sessão completa em alguém e mandar o vídeo para mim. Para daí eu ver, não, realmente a pessoa tirou proveito de tudo que eu ensinei e ela conseguiu realmente fazer. Aí eu posso dar um certificado de participação que você pode usar e colocar na sala, se trabalha, né? Você não, realmente eu aprendi a fazer esse trabalho. Porque eu não acho que eu deva dar para alguém se a pessoa não conseguiu mostrar para mim que realmente aprendeu, né? Então eu gosto de trabalhar dessa forma, né? É uma coisa que eu sei, eu tenho certeza que a pessoa pode usar o meu nome lá, que ela aprendeu comigo. Então, por isso que a gente exige isso. Boa tarde, Neves. Boa tarde, a Edenilza, que entrou também, né? Muito bom ter vocês aqui com a gente, viu? E nós vimos aqui sobre a semana todinha, né? Que essas pessoas que estavam trabalhando ou estudando, né, com o Fitzgerald, quando ele começou lá todo o trabalho dele lá em 1902, quer dizer, ele teve o primeiro contato com a zonoterapia, ele teve desejo de ver o que era, curiosidade, quis aprender e aplicar, né? Depois, junto com ele, tem outros também que estudaram, que fizeram o trabalho, né? Tem o Dr. Byers e outros também. Oi, Sônia, boa tarde, tudo bom? Aí depois o Dr. Healy, a esposa, a Eunice Inga. Depois da Eunice teve a Margarida Gottodi, que foi a nossa professora, né? Que fez um trabalho lindo. E foi ela que, depois de pegar o trabalho da Eunice Inga, ela colocou a massagem sueca em conjunto. Né? Por quê? Ao trabalhar com a irmã, que tinha um problema grave, né, nos nervos, ela viu que só aquilo não estava dando resultado, só a reflexologia não deu o resultado que ela esperava. Aí o que ela fez? Ela não ficou esperando, não, eu vou aprender um pouco mais. Né? Aí foi que ela foi aprender a massagem sueca nos Estados Unidos, né? E essa massagem sueca é bem interessante, embora a gente não tenha como entrar em contato. Oi, Clarinda, boa tarde, tudo bom? Então, a gente não tem como mostrar exatamente tudo que ela faz. Mas vocês imaginem assim, olha, quando a gente está fazendo uma massagem em alguém,
você está estimulando o corpo da pessoa a trabalhar melhor. Até depois eu vou colocar no feed, no Instagram, talvez se eu tiver tempo eu coloco essa semana. Eu achei interessante que eles fizeram uma experiência em 1999. Alguns cientistas e médicos, o que eles fizeram? Eles pegaram uma pessoa com problema renal e começaram a fazer a reflexologia nessa pessoa, mas dentro de um laboratório, né, tudo certinho. Não foi uma pessoa, não foi várias pessoas que foram sendo tratadas, né, eram nessa pesquisa. E eles conseguiram provar, né, usando um aparelho, que quando se estava trabalhando os pontos reflexos no pé do rim, o que aconteceu lá dentro no rim? As artérias, elas estavam muito presas, muito comprimidas, né? Como que se tivessem aberto, porque aumentou o fluxo sanguíneo. Então, é uma experiência bem interessante e não é a única. Quando nós começamos, eu estava comentando com o Edelcio hoje, ele falou para mim quantas vezes a gente falava, até ele tinha uma paciente que era uma cientista, e muitas vezes ele falava assim, olha, por que a universidade não faz uma pesquisa com o trabalho da reflexologia? Mas era difícil, né? 40 anos atrás, né? Essa época que ela veio, vamos por assim, uns 36 anos atrás. Não conseguia, né? Mas no mundo inteiro começou a ter muitas pesquisas. Eu não sei se vocês já ouviram falar do Instituto Internacional do Toque nos Estados Unidos. É uma médica, que cuidava disso, porque agora na pandemia, infelizmente, o Instituto fechou essa área para poder fazer pesquisa por causa do corona, né? Então, eles pararam o trabalho. Mas isso daí, desde que nós começamos, ela faz um trabalho lá de pesquisa do toque. O quanto o toque é poderoso. Então, tudo que você disser, assim, que você pensar em questão de trabalho, né, terapia manual, envolve o toque. Agora, será que é tão importante para o ser humano tocar? Dá uma paradinha e pensa só nesse período que nós ficamos em casa, sem poder tocar os parentes, sem dar um abraço nos amigos, sem poder dar um aperto de mão. Como que a gente ficou se sentindo? Todo mundo. Principalmente o brasileiro, né? Porque existem muitas culturas que eles não têm hábito de se tocar. Agora, o brasileiro não. O brasileiro, ele é de se tocar, é de se abraçar, de beijar, de tocar as mãos. Então, foi muito difícil. Esse é um dos motivos de tanto aumento de ansiedade, tanto aumento de problemas mentais e físicos, né? Porque todo problema mental, ele vai lhe dar um problema físico. Nesse Instituto de Pesquisa do Toque, eles começaram a ver como que realmente funciona em muitas doenças, determinadas doenças, o que fazia quando você agia com a massagem. Nós, por experiência, né, nesses 40 anos de história com a reflexologia, nós já vimos tudo que vocês puderem imaginar em questão de resultado em tratamentos de saúde. E bons resultados realmente. Aí hoje, só rapidinho, que eu estou comentando aqueles que entraram depois, a gente vai fazer uma live mais rápida hoje, por ser domingo, né? Todo mundo com a família, se cuidar. É mais para a gente relembrar aquilo que nós já fizemos e aprender a fazer os chats aqui na cabeça hoje, né? Mas só contar uma experiência interessante lá que foi mostrado pela Tiffany Fields, que ela fala que num hospital, eles tinham um hospital com bebês, isso aí foi mais ou menos depois da Segunda Guerra Mundial, e muitos órfãos, né, nesse hospital, tinha muitos órfãos e recém-nascidos. Só que eles iam assim, que tinha um quarto, um monte de bercinho lá, tudo com recém-nascidos, que tinha muita doença nesses recém-nascidos. E a mortalidade era muito alta também.
Só que sempre o bebê que ficava no último bercinho, ele estava bem de saúde. Os outros tinham problema, o último estava bem de saúde. Aí eles começaram a ficar intrigados, os médicos, né? O que está acontecendo? Porque foi algo recorrente. Aí o que eles fizeram? Eles pegaram e puseram uma câmera para ver o que estava acontecendo. E o que acontecia ali? A faxineira, ela chegava lá limpar o quartinho dos bebês, ela conversava com os bebês, mas ela estava conversando e trabalhando, ela estava ocupada. Quando ela chegava lá no final do quarto, ela tinha terminado de limpar tudo, ela parava, ela pegava aquele bebê no colo, ela pegava, acariciava o bebê, conversava com o bebê, porque ela não tinha tempo de pegar todos eles, mas o último ela tinha. Aí o que foi mostrado então, né? O que é que estava acontecendo de tão misterioso? O mistério foi que o toque, carinho dela estava fazendo com que a saúde do bebê estivesse sendo cuidada. Então é isso que faz as terapias de toque, que são as massagens. A primeira coisa que ela vai fazer é dar esse contato. Só que tem muita gente que tem muita dificuldade de aceitar o toque. Tem muita gente que tem, por causa do histórico da pessoa, né? Então, aquilo que nós ensinamos para vocês fazerem nos pés, antes, por isso que a gente ensinou a efleuragem, aquela massagem de relaxamento, para isso. É o seu primeiro toque com a pessoa. Então, mesmo que a pessoa ela tenha dificuldade de aceitar, devagarzinho, aquele carinho que você está fazendo, né? Porque é como um carinho, né? A efleuragem é uma massagem suave que a gente pode chamar como um carinho, você imagina. Só que isso aí o que está fazendo? Você está estimulando o sistema nervoso da pessoa. E no estimular o sistema nervoso, isso vai relaxando e é mais fácil para a pessoa aceitar o seu toque. Então, sempre que for fazer uma massagem nos pés, comece dessa forma. Dê a oportunidade da pessoa aceitar o seu toque, né? O início ali do que você está fazendo. Aí vai fazendo as massaginhas no pé, né? Segue aqueles pontinhos. Lá no grupo eu pus um desenho simples, só para vocês anotarem os pontinhos que aprenderam. E também tem a mãozinha. Eu vou colocar de novo, porque algumas pessoas entraram depois, para que vocês tenham uma sequência, né? Vamos falar assim, como se fosse um protocolo. Mas por que a gente não diz assim, eu dei um protocolo para a ansiedade para você a semana toda? Porque cada pessoa tem uma história, né? Cada pessoa tem um motivo dela estar ansiosa. O que nós ensinamos vai ajudar qualquer pessoa a relaxar, qualquer uma. Quando a gente está trabalhando, a gente conversa com a pessoa antes, vê o histórico, uma série de coisas, talvez a gente acrescente mais pontos ainda do que aqueles. Então, quem trabalha na área é preciso ser observador. O que realmente mais a pessoa está precisando. E lembra sempre do que nós conversamos sobre o intestino. O intestino é muito importante em qualquer problema de saúde. Qualquer um. Por isso que ele é chamado hoje de segundo cérebro, né? Então, a gente tem que lembrar a quantidade de neurotransmissores, que são mais de 80%, são produzidos no intestino. Olha que bonito, né? Que interessante. E agora é interessante que isso o Ocidente está aprendendo agora, ou eles estão pesquisando para saber, mas o oriental já sabia disso lá no passado, né? Já tem nos livros mais antigos orientais mostrando a importância de cuidar da área intestinal para você ter saúde. Então, procura usar tudo aquilo que a gente ensinou sobre a necessidade da água, uma boa alimentação. A gente, às vezes, ter que mudar o foco, né? Mudar as ideias para conseguir, né? Melhorar a própria ansiedade, né? Que não é bom, né? A gente sabe que quanto mais ansioso a gente fica, mais difícil é a nossa vida.
e não vai resolver o problema. O problema ele continua ali. A ansiedade nossa, se ela for grande ou pequena, não diminui o problema. Então é melhor acalmar, sai, ou faz como nós falamos ontem, tira umas férias mentais, né? Faz uma mudança na mente, para poder conseguir resolver esse problema, lidar com ele, né? E use a reflexologia para te ajudar nesse sentido. Faça uso dela e você vai ver a diferença que vai dar na sua vida. Muito grande mesmo. E agora, o maridinho já chegou aqui, viu? Ele vai deitar, ele nem gosta, né? Ele vai deitar aqui pra gente, ó. Tá deitando. Aí eu vou mostrar pra vocês, eu vou mudar aqui a nossa câmera, olha. Eu tô colocando aqui na cabeça dele, o shiatsu é sempre sobre um tecido. Vocês podem usar uma fraldinha. Eu estou usando uma toalhinha aqui para vocês verem que vocês podem usar o que vocês quiserem. Pode usar uma fraldinha, uma toalhinha, né? Maciazinha, né? Para não ter problema. Para que consiga trabalhar os pontos. Então, vocês imaginam assim, ó. Já fez nos pés, já fizemos nas costas. Aí a gente pede pro nosso paciente, ou nosso cliente, mudar de posição. Então, aqui eu coloquei 2 almofadas embaixo para poder ficar alto aqui. E ele é alto, né? Então, fica melhor para mim. A mesa também aqui é a mesa que o Edelcio trabalha, então é alta para mim. Tem que deixar bem alto. Aí nós vamos fazer assim, olha. Aqui na testa, vocês imaginem assim, ó. 1 ponto, 2 e 3. Bem no meio da sobrancelha. 1, 2 e 3. Aqui é a mesma coisa, 2 e 3. Aí nós vamos colocar o tecido. Nós vamos usar o dedão, porque shiatsu é pressão de dedos. Mas você não vai fazer pressão forte no dedo, não é o dedo seu, o ponto do peso. Não, você vai jogar o peso do seu corpo sobre o dedo. Aí a pressão não fica tão forte para a pessoa. Então, nós vamos abrir as mãos aqui, ó, eu espero que vocês estejam vendo. E vamos, 1, 2 e 3. 3 vezes. 1, 2, 3. 1, 2 e 3. E faça com paciência, viu? Devagar. Aí, apoia a mão do outro lado, né? E vamos fazer aqui, ó. 1, 2 e 3. Se quiser, pode até fazer com as duas, mas não precisa. 1, 2 e 3. Fizemos 3 vezes. Vamos lá no meio da sobrancelha aqui. 1, 2, 3. 2, 3. 2 e 3. Aí volta de novo no meio. 1, 2, 3. 3 vezes. Certo? Então, nós fizemos 2 vezes aqui, faz 3, 3, 3. 3 vezes cada ponto, volta no meio. Agora, nós vamos aqui na cabeça. Então, na cabeça, você imagina assim, ó, vamos dividir. Bem no centro, começando onde terminou aqui, nós fizemos 1, 2, 3, terminou a testa. Então, nós vamos contar aqui 7 pontos, um atrás do outro, até bem no meio da cabeça, bem no centro. Vamos fazer a mesma coisa aqui, jogando o peso do corpo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Volta. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7.
Mais uma vez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, fizemos 7 pontinhos aqui bem no centro. Agora, vocês imaginam aqui, ó. Nós vamos vir. Aqui tá a orelha do maridinho, né? Nós começamos aqui do meio. Então, nós vamos fazer aqui, ó. Do primeiro ponto, vamos contar também 7 pontinhos. No segundo, 7. Até terminar todos eles. Dos dois lados. Então, apoia a cabeça e vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Nós já fizemos 3, o quarto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Quinto, mesma coisa. O sexto. O sétimo. Terminou? Vamos fazer do outro lado agora. Mesma coisa. Então, você vai fazer 7 sequências de 7 aqui, ó. 7 pontos de 7. E lembra sempre que massagem é paciência. Muita paciência. Bom, terminamos os dois lados. O que nós vamos fazer agora? Simultaneamente, as duas mãos, logo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. 1, 2, 3, 6 e 7. 3, 4, 5, 6 e 7. Não precisa falar alto, que estiver falando. Eu estou falando aqui para mim não esquecer. Nós estamos no quinto, no sexto. 5, 6, 6, 7. Então, nós fizemos uma vez, aí outra vez aqui e simultaneamente. Aí, vamos voltar no centro. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Se quiser, pode fazer 3 vezes ou uma vez, depende da necessidade da pessoa. A gente faz mais ou menos. Quanto mais a gente fizer, mais você vai ajudar o sistema nervoso. O shiatsu, a tradução, né, da palavra, é pressão de dedos. Mas o Tokuhiro Namikoshi, né, que foi o criador do shiatsu, que é uma história muito bonita também, ele fala que shiatsu é como o amor de mãe. Ele dá uma direção para a pessoa. Por quê? Se você fizer um shiatsu completo no corpo inteiro, ele vai dar um relaxamento tão grande e ele vai alimentar tanto o seu sistema nervoso que ele dá realmente essa direção. Como uma mãe que mostra o caminho, ele também ajuda. Então, no nosso trabalho, o que a gente fez? Foi incorporar o shiatsu junto com a reflexologia em pontos que a gente sabe que vai ajudar na questão da ansiedade. Só para terminar aqui, olha, terminou os pontos, tem pessoas que vão ficar com a cabeça dolorida. Então, vai lá, olha, pressiona
é um carinho também que você vai estar fazendo, né? Além de ajudar a tirar essa sensação dos seus dedos na cabeça, a pessoa vai se sentir bem. Aí você pode vir aqui nas têmporas, né? Deixa eu ver se está dando para ver, vamos por aqui, peraí. Pode vir aqui nas têmporas com a toalhinha e faz esse trabalho, um dedo sobre o outro. Faz esse trabalho circular aqui sem apertar, viu? Porque as têmporas é um lugar delicado. Mas faça pacientemente, que isso aqui relaxa muito, principalmente se a pessoa estiver com dor de cabeça. Nós não vamos falar aqui o que corresponde a cada ponto do shiatsu, porque se for falar, daí já é uma aula só sobre isso, só sobre a cabeça, só sobre os pontos. Mas lembre-se que o shiatsu, ele trabalha os pontos que a acupuntura trabalha. São os mesmos pontos, né? E é uma técnica maravilhosa que ajuda muito, muito mesmo as pessoas, né? Então, nós terminando aqui, ó, a gente teve daí uma sequência completa. Aí, se é o marido, como eu estou fazendo aqui, você pode fazer um carinho, dar um beijinho, se não for o marido, não, né? E agradecer ele, né? Obrigada por ele estar aqui junto com a gente, né? Oxe, espera um pouquinho só que eu acho que eu mexi aqui. Vamos. Só um minuto, deixa eu acertar aqui que eu mexi demais. Eu espero que vocês tenham conseguido pegar um pouquinho, viu? Daquilo que a gente fez. A Clarinda está perguntando se pessoas que têm câncer podem receber a massagem. Pode sim, Clarinda. A massagem, né? Desde que, vamos supor, porque às vezes a pessoa, se ela tiver, depende do câncer que ela tem, né? A gente sempre gosta que a pessoa, obrigada, bem, que a pessoa converse com o médico, né? Que tem médicos que podem não querer. Então, aí é entre a pessoa que vai receber e o médico. Mas a massagem nem as classes de massagem não vão atrapalhar. Não vai fazer o câncer aumentar de jeito nenhum. Existem muitos hospitais que usam a reflexologia dentro do hospital para as pessoas com câncer. Por quê? Essa pessoa que tem câncer, ela vai ter um relaxamento para ela suportar, né, aqueles problemas. Então, sempre assim, se você for atender uma pessoa com câncer, pede para ela conversar com o médico. Explica, olha, a massagem não vai fazer nada de mal, não vai aumentar o problema, ao contrário. Vai relaxar e vai ajudar o organismo, principalmente se ela estiver fazendo uma quimioterapia ou uma rádio, não importa o que seja, vai ajudar a aliviar a dor e vai potencializar o medicamento que ela está tendo. Então, a maioria dos problemas pode continuar fazendo, né? Desde que a gente saiba trabalhar junto com o profissional de saúde e ver o que é que ele acha sobre o assunto. Gente, deu para vocês pegarem um pouco aqui do que é o shiatsu na cabeça? Eu espero que tenha conseguido ver direitinho aqui como que a gente fez, né? São muitas técnicas interessantes, cada uma delas tem uma finalidade e muitos pontos para aprender. Mas quando a gente junta tudo, essas técnicas, né, como nós fazemos aqui, que é o método que a gente chama como reflexologia prática, quando você junta tudo, você consegue um efeito muito maior no trabalho que você está fazendo. E sempre lembrar, né, as pessoas que estão aqui que já trabalham, né, com reflexologia ou trabalham com massoterapia, que é muito importante. A pessoa que falou, olha, eu vou me dedicar a ser um reflexoterapeuta ou um massoterapeuta, é aprender. A pessoa, ela tem que saber como funciona o organismo, ela tem que saber, a gente não precisa saber decor. Por exemplo, eu estudei, já faz 40 anos, estudei anatomia, fisiologia. Se me perguntar para mim, fala decora os órgãos, não sei decor. Quando eu estudava, eu sabia, porque eu tinha que fazer as provas, eu tinha que saber, exatamente.
Hoje, é muito importante, principalmente a fisiologia. Eu tenho que ter noção do que são os órgãos do corpo, do que uma coisa que faz mal, qual é a relação entre um órgão e outro. Porque se eu não souber essa relação, eu não vou saber o que fazer para ajudar a pessoa que vem aqui e nos procura. A gente não vai conseguir. E isso daí acho que ficou claro para vocês durante a semana, né? O quanto a questão de falar, não, eu sou extremamente ansiosa ou eu sou ansiosa, ele tem a ver com tudo o que nós fazemos na nossa vida, o que nós comemos, o que nós pensamos, o que nós bebemos, o nosso exercício, tudo. Então, dá pra gente parar e voltar atrás e começar de novo, né? Mas não fica... Uma coisa que eu acho ruim, assim, é a pessoa ficar se martirizando. Por que eu não fiz isso antes? Por que eu não cuidei? Eu teria evitado tantos problemas. Gente, o que passou não é nosso mais, não pertence a nós. O que pertence realmente para nós é o presente, é o que eu faço hoje. E o futuro vai depender do que eu faço hoje. Então, vamos fazer de tudo para a gente poder se cuidar e tentar cuidar de outras pessoas, né? A Sônia tá... Obrigada, Sônia. Tá falando que foi bom, né? Ver o tratamento com carinho, que dá resultado, né? Ai, eu vi os passarinhos. Gente, vocês estão ouvindo? É muito gostoso mesmo. Agora mesmo tinha uns beija-flor aqui no jardim. Aqui é um lugarzinho bem agradável, sabe? Pra gente trabalhar, tudo é muito gostoso, né? A gente gosta de plantas, né? Mas gostei muito de vocês poderem estar aqui todos esses dias, né? O que vocês colocam aqui eu não consigo deixar guardado para mim. Eu não sei se é eu que não aprendi ainda a usar direito aqui o Instagram. Então, se vocês puderem deixar um comentário depois que eu colocar a live lá no Instagram, no Facebook, no YouTube, vai ser bom, porque daí outras pessoas também podem ver, né? Podem ver isso daí, né? E usar na vida deles também, né? Porque esse é o nosso objetivo, que as pessoas possam aprender e fazer uso e ver que tem como a gente melhorar, né, o nosso dia a dia, né? Tem como a gente fazer isso. E eu agradeço muito a minhas amigas aqui, muitas que eu conheço pessoalmente, alguns que eu não conheço, de estar junto com a gente hoje, né? De deixar esse tempinho que era para estar com a família e estar conversando um pouquinho aqui comigo, né? Foi muito bom, viu? Foi muito bom mesmo. E amanhã à noite a gente vai fazer a última live dessa sequência. Eu preferi deixar para as 8h30 da noite, porque alguns que não estavam conseguindo, então nós vamos ver. Eu estou aprendendo, gente, qual o melhor horário, sabe? Quando que é melhor a gente poder fazer, falar, né? Conversar. Então, a gente tá aprendendo. A Eugênia acabou de entrar. Eugênia, nós estamos quase terminando a live, mas daqui a pouco eu coloco no Instagram ou lá no YouTube, daí você pode assistir ela inteira, ver o que nós fizemos hoje, viu? Tá bom? Mas eu agradeço de coração, viu? Eu agradeço de a gente poder estar aqui junto. E comentem comigo se vocês conseguiram fazer. Coloquem lá se tiver alguma dúvida, eu respondo, viu? Às vezes, mesmo se eu não respondi na hora ali, posso responder também no direct. Às vezes, se não quiser colocar lá, pode mandar uma mensagem perguntando, mas a gente vai respondendo. E aí, amanhã à noite, às 8h30 da noite, eu vou fazer uma live, nós vamos conversar um pouquinho sobre a reflexologia, que já lá no início da pandemia, a gente ia voltar a dar cursos de massagem na área de reflexologia e massagem terapêutica. Então, amanhã à noite nós vamos conversar sobre isso, sobre o que nós vamos fazer daqui para frente, agora no futuro, e como que nós vamos fazer os cursos, né? Nós estamos vendo o que fazer para que a gente trabalha, mas a gente tem outras atividades que a gente não pode deixar de lado, né? Eu acho que todo mundo faz a mesma coisa, né? Então, eu quero fazer algo que seja assim, que a pessoa realmente possa aprender, que quem quer fazer disso uma profissão, ela possa fazer isso daí, mas com segurança. Ter certeza de que está fazendo algo que vai fazer bem, não vai prejudicar ninguém,
e que ela tenha resultados, porque não importa, não adianta a pessoa querer trabalhar com alguma coisa e não conseguir ter resultados. É o resultado que deixa a gente feliz e que faz com que a gente queira aprender mais, né? É esse resultado. Então, se você quiser amanhã à noite, ou tiver alguém que você conheça que talvez queira aprender, que gostaria de saber, e o curso de reflexologia, o primeiro, né, que é os fundamentos da reflexologia prática, qualquer pessoa pode fazer, qualquer um pode fazer, porque se você não vai trabalhar, aprenda a fazer em você, aprenda a fazer na família, viu? Que já vai ser muito bom, vai ser muito útil. Eu, antes de terminar, só contando algo que eu me lembrei essa semana, a nossa professora, né, a Margarida Goldford, ela foi missionária, ela teve alguns problemas com o marido, precisou se separar, voltou para o Canadá, e aí ela foi para Assunção, primariamente como missionária para ajudar na obra lá, né? E começou a trabalhar daí com a reflexologia, né? E ela sempre dizia pra gente assim: imagine um dia chegar que você fique preso em casa, ou que haja uma guerra, ou que haja uma situação muito difícil. Você não vai ter um médico perto, você não vai ter uma farmácia perto para comprar um medicamento. Aí o que você vai fazer? Se tiver com dor, por exemplo, o que você vai fazer? Então ela falou assim, olha, aprenda a reflexologia, mesmo que não seja uma profissão sua pro resto da vida. Mas para você cuidar de você, cuidar da sua família e ter algo para fazer numa emergência. É algo para a gente ter numa mochila de emergência, gente. Porque não importa onde você estiver. E isso eu e meu marido, a gente é prova disso, né? Quantas vezes nós chegamos em algum lugar para fazer, às vezes um compromisso, a pessoa estava com dor de cabeça, com dor na coluna, não vou poder fazer. E a gente fala, então tá bom, então já que não está dando para fazer, senta aí, dá o pé, trabalhava ali, tirava a dor de cabeça, a dor na coluna, e agora? Dá para fazer? Ah, dá, então tá bom, então vamos fazer o que a gente veio aqui. E isso daí não foi uma vez, foi muitas e muitas vezes no decorrer de todos esses anos. E o fato da gente poder também ter uma profissão que você consegue fazer as outras atividades sem atrapalhar. Isso para nós foi o primordial. Esse foi um dos maiores motivos da gente se tornar reflexoterapeutas. Por quê? A gente queria, quando tivesse as nossas atividades que precisava viajar ou fazer alguma coisa, que a gente pudesse fechar a clínica e sair. E nós fizemos isso muitas vezes, né? O Edelcio, ele participava de uma comissão de ajuda e quantas vezes nós fomos, ele era um dos instrutores, fomos para o Amazonas, fomos para Minas Gerais, fomos para um monte de lugar assim, que foi muito bom. E a gente estava trabalhando. O que nós fizemos? Conversamos com os pacientes, deixamos tudo certinho para eles ir se cuidando e fomos fazer o que a gente tinha que fazer. Então, isso daí é a gente procurar coisas para diminuir a nossa ansiedade na vida. Porque aí a gente consegue lidar, fazer o que a gente ama e ter uma profissão que nos ajuda a fazer isso. Então, foi isso que nós fizemos. Olha, eu agradeço muito, tá ótimo a gente conversar aqui, né? Pena que não é pelo Zoom, né? Que se fosse pelo Zoom a gente estaria conversando, né? Aí seria melhor ainda. Mas um abraço bem apertado para todo mundo que está aqui, para todos aqueles que ainda vão assistir as lives, viu? Se você puder amanhã assistir, esteja com a gente, conhecer alguém que vocês acham que pode aprender. Aí nós vamos terminar essa série, mas nós não vamos parar de dar coisas assim para que vocês possam usar e aprender. Tá? A gente está vendo como a gente vai fazer isso, né? A gente tinha começado no YouTube já um canal, tinha alguma coisinha, aí acabamos parando na pandemia, mas nós vamos retomar e colocar bastante coisa útil que vocês podem